Na reta final das eleições de 2024, o juiz Dr. Rony Moreira conversou com a equipe da Rede Solo ABM de Comunicação sobre as medidas adotadas para manter a transparência e segurança no processo eleitoral. E você, confere agora. Bom, em relação a Teixeira de Freitas, a minha expectativa é que tudo corra bem. Até agora não houve nada que viesse assim extrapolar de forma muito agressiva a legislação, e nós temos feito várias reuniões com os candidatos, com os advogados das coligações, justamente para traçarmos caminhos que devemos percorrer durante as eleições. Isso tem dado bom resultado e não tem assim nada, não aconteceu nenhum fato que fosse assim escabroso, digamos assim, que fosse muito grave para que a Justiça Eleitoral tivesse uma interferência maior. Existem aqueles pedidos de direito de respostas, pedido para tirar certas propagandas das redes sociais, que tudo isso eu entendo como absolutamente normal em uma campanha eleitoral, principalmente uma campanha municipal. Veja bem, nós inclusive amanhã vamos ter uma reunião com a Polícia Militar, com os policiais da Polícia Militar que irão nos dar o apoio durante o dia da eleição, e em caso de tumultos, a pessoa que estiver fazendo tumulto, primeiro nós vamos chamar, orientar, e se ele persistir no tumulto, ele será recolhido a um local aqui já pré-determinado, que é o estádio ali onde fica a quadra de esporte lá no Teixeirinha. Então, eles serão guardados lá e às 5h30 da tarde serão liberados, e aquele que tiver um tumulto de forma maior e que mereça necessário registrar um boletim de ocorrência e até mesmo um flagrante, eles permanecerão lá e depois serão encaminhados à delegacia da Polícia Civil para abrir todo o processo, o inquérito, para poder apurar o que ele fez, e quem fez assuma as consequências da lei. Olha, se existe, não chega ao nosso conhecimento, até porque é um crime escabroso. Comprar voto é um crime que, inclusive, se algum candidato a prefeito ou a vereador cometer este crime e ele for denunciado e comprovado, caso ele eleito, ele perde o mandato. É um crime muito grave, entendeu? Agora, não chega ao nosso conhecimento, até porque quem compra o voto não vai ficar anunciando que comprou o voto, não é? Mas eu tenho orientado o eleitor para não vender o voto, não trocar o voto por cesta básica, não trocar o voto por saco de cimento, areia, tijolo, porque isso não vai resolver a vida dele. E o voto não tem preço, o voto tem consequência. Então, o eleitor tem que votar consciente, escolher bem o candidato que tenha condições, reúna condições de administrar uma cidade como Teixeira de Freitas no Poder Executivo, e também que tenha condições de compor a Câmara de Vereadores, que é o Poder Legislativo e que tem grande interferência e grande importância em uma administração pública. Então, eleitor, não venda seu voto. Analise os candidatos, veja o currículo dele, veja se ele tem identidade com o município, veja a experiência de vida dele, veja também o comportamento dele familiar, comportamento social, o comportamento nas obrigações pessoais. Tudo isso é importante para se dar o voto, porque se o voto do eleitor é que vai definir os destinos do município de Teixeira de Freitas. Então, é um momento muito importante, é um momento de grande relevância para o futuro do município de Teixeira de Freitas e para o bem-estar de todos aqueles que residem no município de Teixeira de Freitas. Eu entendo que o voto não tem preço, o voto tem consequência, e, inclusive, nós vamos colocar nas sessões cartazes advertindo o eleitor nesse sentido, que o voto não tem preço, o voto tem consequência, não venda o seu voto. Isso ficará em todas as sessões eleitorais. É uma advertência e eu creio que isso tem grande importância, por entender que é função também da Justiça Eleitoral conversar com o eleitor, até porque nós preparamos a eleição não para o candidato, preparamos a eleição para o eleitor. Então, essa advertência me parece de grande importância, de grande relevância,
para conscientizar o eleitor da importância do voto. Não, assim, um acontecimento que viesse nos surpreender, qualquer coisa, não. Às vezes, um exagerozinho pequeno do candidato, mas até que nós entendemos. Porque o candidato está envolvido emocionalmente no processo, entendeu? E, às vezes, ele, por falta até de informação, de conhecimento da legislação, ele extrapola um pouco. Mas nessas reuniões que nós temos feito, com lavratura de ato, inclusive, de tudo que fica definido, existe uma boa compreensão dos candidatos e não há assim, um fato que viesse a ser de conotação grave. Graças a Deus, não. Eu peço a Deus que, já nessa reta final, não tenha nenhum fato que venha sacudir, digamos assim, as nossas bases da justiça eleitoral. Olha, essa é uma resposta que a gente fica muito vulnerável em relação à internet. Pode acontecer, por exemplo, uma falta de energia, então a internet não funciona. E toda a transmissão do voto, toda a apuração do voto, nós encaminhamos para a TRE através de internet. Mas há uma prévia, assim, eu creio que por volta das 21 horas, se nós não tivermos, mas os candidatos já têm, porque em toda sessão, quando a urna é encerrada, ela emite o boletim de urna, e cada fiscal fica com o boletim. E, claro, o fiscal já manda para o candidato, que deve ter a sua central lá, o seu comitê, e ali já vai contabilizando o voto. Eu acredito que nesse horário de 21 horas é bem possível que nós já saibamos quem for o candidato eleito a prefeito, e a vereador é mais difícil, porque são 318, me parece, candidatos a vereador. Mas, e também na transmissão do resultado para o TRE, às vezes dá congestionamento, porque são 417 municípios e todos estão, naquele instante, transmitindo, mandando os dados, as informações para o TRE. Pode haver congestionamento e aí para um pouco. Mas eu acredito que em 21 horas, Teixeira de Freitas já esteja sabendo quem será o seu governante como prefeito. Uma tendência, talvez, nesse horário já tenhamos. Bem, eu aproveito esse espaço, essa oportunidade, para até dar uma notícia aqui que eu tive, assim, eu não sei se petulância, mas eu tive a iniciativa de encaminhar para a ministra Carmen Lúcia, a ministra presidente do Tribunal Superior Eleitoral, uma sugestão para que nas próximas eleições ela inclua nas resoluções e também talvez um projeto de lei para incluir na Lei 9.504, de 97, que todas as vezes que o candidato registrasse a sua candidatura, seja o executivo ou para o legislativo, além dos documentos que a lei já exige, que também apresentasse seu currículo de vida. E eu pensei nisso porque eu parti do princípio de que toda e qualquer empresa de pequeno, médio e grande porte, no mundo inteiro, quando precisa de empregado, de pessoas para trabalhar, pede o currículo. E ali os currículos são analisados e vê qual o melhor currículo e aquele que realmente atenda aos anseios da empresa. E isso pode ser muito bem aplicado na gestão pública, porque a empresa privada e tem a empresa pública, e o município é uma empresa pública. Então, a pessoa que se habilita a dirigir, administrar uma cidade, ele tem que ter um preparo também de gestão pública. Esse é o meu entendimento e a sugestão eu encaminhei, tomara Deus que toque na sensibilidade dos ministros do TSE. A mensagem é o seguinte: eleitor, boca de urna é um crime também que é condenado. E a Polícia Militar vai ficar bem instruída, bem orientada, no sentido de não permitir a boca de urna. Porque eu tenho sempre pensado que um candidato que no período da propaganda eleitoral, onde ele teve a oportunidade de conversar com o eleitor, não conseguiu conquistar o eleitor neste período, não vai ser no dia da eleição que ele vai conquistar. Ele pode um voto, 2 ou 3 ali,
entendeu? Mas ele não vai conquistar, ele não vai mudar o resultado no dia da eleição. Porque se ele não teve competência, se ele não teve a habilidade, a inteligência para conquistar o voto do eleitor no período que lhe foi permitido conversar com o eleitor, não é no dia da eleição com oba-oba, com zoada, né? com zoada, oba-oba e também agredindo a legislação que ele vai conseguir. Então, a boca de urna, a polícia vai ser orientada para não permitir. E aí, vamos pedir a Deus que tudo corra bem e que os candidatos também contribuam, porque o eleitor, eu tenho a impressão, pelo que a gente está vendo aí, nessa caminhada nossa, ele está bem consciente, bem tranquilo, e, inclusive, eu aproveito aqui para dar uma notícia de que nós conseguimos, com a Aviação Santa Clara, nós vamos colocar ônibus da Aviação Santa Clara para circular no dia da eleição no perímetro urbano, sem cobrar a passagem dos eleitores.